E aí, pessoal, tudo bem? Ah, essa semana eu estava desenvolvendo uma aplicação, né? O nome dela é Capture Poker, né? Ah, e aí, né, eu tô usando uma API bem conhecida que acho que é Poke API, né? E essa API, como o próprio nome diz, ela consome, né? Ela disponibiliza informações de Pokémons, né, e tudo mais. E aí eu desenvolvi essa aplicação, né, que é o Capture Poker, que nada mais é que nós temos aqui uma lista de Pokémons, né, que ela é, podemos dizer, infinita, né, e aí se eu clico em algum Pokémon eu tenho os detalhes dela, né, e eu consigo meio que capturar esse Pokémon, né. E além disso, eu posso buscar por um Pokémon aqui, né, o Pikachu, e eu posso visualizar aqui o Pokémon que eu capturei, né. Ah, e por que eu tô falando isso, né? Porque vocês sabem no vídeo, né? Deve estar no título, né? Eu quero falar um pouco do benefício, né? Da injeção. Acho que principalmente da inversão de dependência, né? Não totalmente da injeção, mas sim da inversão, né? E aí a gente pensa, a inversão é só para classes, né? Ou programação orientada a objetos. Não, né? O conceito sim dá para ser utilizado em qualquer lugar, né? Arquitetura limpa, ah, injeção e inversão de dependência, design patterns, enfim, né? Então, a gente tem aqui, né, a nossa tela, o código, e, né, eu desenvolvi essa aplicação com Expo, né? E até então as demais bibliotecas eu não tinha certeza qual eu iria usar. Se eu ia usar, por exemplo, para chamar para consumir, né, a API. Se eu ia usar Axios ou simples o Fetch, se eu usar algo como Mobex, enfim, né? Eu não tinha certeza de nada disso, né? Ah, porém, eu ia decidindo na hora ali. Então, como um bom usuário de TDD, eu comecei a desenvolver a aplicação, né? Eu comecei a desenvolver aqui a lista de Pokémons, né? Então eu comecei pela View, depois eu parti para o Presenter, né? Que é o nosso Use Pokémon List. Só tem regras básicas, né? De tratando a informação da lista, assim como o Presenter deve ter. E até então não precisei me preocupar de onde vem a informação, né? Só me preocupei que eu vou ter uma lista, um contrato ali, né? Algo tipo um nome, né? E a foto, e é isso, né? O ID, talvez. E aí, até que chegou um momento que eu precisava me preocupar de onde eu pegaria essa informação. E aí entra a inversão de dependência. Entenda que eu precisei me preocupar somente no final, né? Então, o nosso user Pokémon List, que recebe um contrato chamado Pokémon List, que é nada mais, nada menos que uma interface que tem três carinhas, né? Três funções. Um get, que vai retornar a nossa lista, um find, vai dizer que está procurando essa lista. E, né, no caso, como é um infinite scroll nesse caso, um fetch next list, né, para dizer que é para buscar a próxima lista. E aí, básico, né? Inclusive no meu teste eu utilizo um fake para isso, né? Não consumo uma API de verdade, nada do tipo. Graças à inversão de dependência, né? Por que inversão, né? Porque eu não conheço a dependência, não está nessa tela, né? Eu dependo de uma interface apenas. Eu inverto a dependência para outro cara que vai ter essa responsabilidade, no caso um serviço remoto, enfim. E aí, no fim eu decidi usar o use carry com fetch, né? Então, use remote Pokémon list, né? Aqui é o nosso, podemos chamar de serviçozinho, né? Que consome, faz o filtro, enfim. Porém, ainda não é isso que eu quero destacar sobre a inversão de dependência, né? Até então eu não tive nenhum benefício, a não ser que eu pude decidir no momento qual serviço eu iria utilizar, né? Por exemplo, um use carry com fetch, mas não foi esse o principal benefício. Continuei desenvolvendo, fui para a tela de detalhes e por fim fui para a tela de meu Pokémons, My Pokémons, né? Então aí que veio o grande benefício. Até então era uma lista, os meus Pokémons o que é? Uma lista qualquer,
uma lista de Pokémons bem parecida, só que não vem de um serviço remoto, no caso, né? Ele normalmente viria de um serviço local, né? Porque os Pokémons que eu capturo salvo localmente. Eu utilizei o Async Storage para isso. Então, bem, a lista é uma lista que poderia ser igual à lista de Pokémons, né? Que a gente pega da API. E não mudaria mais nada, a não ser, né, de onde eu estou pegando essa lista de Pokémons. Então, como eu tenho minha view desacoplada, eu tenho minha apresentação desacoplada, né? E eu só mudaria de onde eu estou obtendo essa informação, simplesmente poderia usar minha view, meu presenter e só mudar de onde eu pegaria esse cara, né? Então, aqui em My Pokémon List eu tenho dois fabricadores. Esse index, que é o principal, né, da minha tela, né, que seria no caso essa daqui, né, é a principal. Ou seja, ele fabrica, né? Ou seja, ele junta, né, a minha lista com o meu user Pokémon list, passando como parâmetro o meu user remote Pokémon list, né? Além de ter configurações de cabeçalho, enfim. E aí, aqui em My Pokémon List Factory, é um outro fabricador que junta a mesma lista, a mesma view, mesmo apresentação, o Use Pokémon List, a única diferença é que para o meu Pokémon List, né, de onde vem a informação, a minha lista, eu utilizo um Use Local Pokémon List. Ele respeita o contrato Pokémon List, só que a única diferença é que a informação ele pega do local storage. Né? Ou seja, olha o tanto de tempo que eu pude, como se fala, economizar. O tanto de tempo que eu pude economizar, não tendo que criar uma view nova, não tendo que criar uma apresentação nova, simplesmente reutilizando ela e passando apenas um novo serviço local, né, para obter a lista de Pokémons, de meus Pokémons. Então acho que esse é um dos principais benefícios, né, de você utilizar inversão de dependência, né? E aí entra aquelas questões. Eu utilizo em todos os locais inversão de dependência? Eu acho que depende. Eu acho que não tem uma regra. Talvez para serviços externos, talvez faça sentido de sempre inverter. Pode olhar, por exemplo, que aqui uh, no User Pokémon List, né, o See Pokémons Details, né, para ver os detalhes do Pokémon, eu utilizei apenas uma injeção de dependência, ou seja, precisava de um ID e ele ia executar alguma coisa, porque não é nada muito complexo, né? E aí o See Pokémon Details, aqui no Factory, pode dizer que ele chama um User See Pokémon Details, que aí sim ele utiliza o Navigation, né? E aí navigate.navigate, etc, né? Ele vai para a tela e tudo mais. Simplesmente eu passo como parâmetro, né? Então essa é uma injeção de dependência, não uma inversão, né? Então acho que ficou claro, né? Um grande benefício da inversão de dependência, né? Eu eu economizei muito tempo não tendo que criar uma nova tela ou pensando como eu iria fazer, né? Simplesmente fiz o serviço local que retorna a lista e utilizei uma view, um presenter que já fazem isso e simplesmente utilizei o padrão de projeto Factory para fazer isso. Fechou? Valeu, galera!